Jesus, amém? Que alegria estar aqui, mais uma vez, que Deus continue abençoando essa amada igreja, nossa igreja metodista em Copacabana, uma igreja viva, poderosa, amém? Cheia do Espírito Santo, que o Senhor tem falado aqui nesse lugar, Deus tem falado, tem palavra revelada aqui da parte de Deus, amém? Então, muito feliz de estar aqui hoje, pastor Fernando, muito obrigado pelo carinho da acolhida, Elisânia, tão bom encontrá-los aqui, encontrar meu irmão Guilherme, Deus abençoe você e a sua casa, meu irmão, em nome de Jesus, e tantos queridos, né, estou vendo o pastor Sávio ali, pastor Sávio, né, nós estamos orando muito hoje, né, pastor Sávio, hoje nós estamos orando muito, nós precisamos de um milagre hoje, né, pastor Fernando entendeu, e reencontrar, né, pessoas especiais, que aqui fui seminarista, né, foi um tempo muito bom, muito especial, e essa igreja nos acolheu aqui, tão bom reencontrar a irmã Maria, a irmã Heloísa, um carinho muito grande, e tantos vários, Paulinho, né, sua esposa, eu sempre fico muito feliz de voltar aqui, acho muito feliz mesmo. Então, quero louvar o Senhor por esse tempo. É o nosso aniversário aqui, né, pastor? Nosso aniversário, quantos anos? 65 anos, né? Da nossa Igreja Metodista de Copacabana. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. Profeta Naum, do 1 ao 3. Profeta Naum, do 1 ao 3. Naum, capítulo 1, na verdade vamos ler só o 3, tá? Só o versículo 3. Será que a gente consegue colocar a NA ou RA? Pode ser? NAA de preferência. Como a gente vai ler apenas um versículo, esse vai servir de referência, tá? Para essa ministração de hoje. Deus está nesse lugar, amém? Amém? Eu creio, o Senhor está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Ok? Tem NA? Tem? NA ou RA? Não. Tá bom. Ótimo. Acompanhando ali. Diz assim a palavra: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aleluia. E as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Você vai repetir comigo: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Mais uma vez, diga: o Senhor tem o seu caminho, já definiu o seu caminho, já estabeleceu o seu caminho na tormenta e na tempestade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus aí. Aleluia! Glória a Deus. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é poderosa, Senhor. Ela é rica e poderosa para fazer infinitamente mais na nossa vida. Infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos e sonhamos. Seja, Deus, com a tua igreja nessa manhã. Obrigado, a Deus, por esse culto. Teu Espírito está aqui, Senhor. Se revela aqui. Seja sobre cada vida nesse lugar. Ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar. Livro de Naum, profeta Naum. Eu não sei quantas vezes você já ouviu uma pregação em cima desse livro, né? Não é muito comum, né? Eu estou falando isso porque eu também não tenho
não é muito comum para mim pregar no profeta Naum. Embora a gente saiba que os profetas tinham um papel, tiveram um papel abençoado, né? Na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel. Mas o profeta Naum é aquele, a gente fala que é aqueles profetas tímidos, profetas menores, não por causa do tamanho do seu ministério, não, mas porque são livros pequenos e que a gente às vezes vai achar ali no meio da Bíblia, né? E ele está ali no meio de uma série de livros menores, assim, menores porque tem menos escritos, né? Sofonias, Abacuque, Obadias, né? Ageu. E Naum é esse profeta, nós conhecemos como profetas menores, está ali no meio desses outros profetas ali. Repito, não pela grandeza do ministério, que cada um foi chamado por Deus, né? E atuou de forma poderosa para abençoar o povo de Deus, mas por causa do tamanho da obra mesmo, né? Por isso são chamados profetas menores. Já Daniel, Isaías, Jeremias, são chamados profetas maiores, por causa do tamanho aqui dos livros, mas propriamente por isso, né? Propriamente por isso. E aí, eu poucas vezes preguei sobre o profeta Naum, poucas vezes, mas eu fui capturado por Deus por esse versículo, né? Capturou meu coração, chamou muito a minha atenção, quando eu li esse versículo, e me levou assim a buscar mais, entender mais o ministério do profeta Naum, sabe? Porque se mostrou um homem muito usado por Deus naquele tempo, muito usado por Deus. E o profeta Naum, ele foi levantado por Deus para profetizar num tempo que o mundo era governado pelo Império Assírio. Vocês vão entender porque eu falo sobre esse império. O Império Assírio, durante um tempo, comandou o mundo inteiro. E cada império que comandou o mundo durante os tempos bíblicos, cada um tinha assim uma como é que eu posso falar? Uma mola mestra, né? Uma ênfase, melhor dizendo, uma ênfase. Por exemplo, quando nós vamos ver o povo egípcio, naquela época, quando Deus libertou o povo egito através da vida de Moisés, das mãos de Moisés, a força do Império Egípcio era a construção. Eles fizeram aquelas pirâmides que até hoje tem. E eles entendiam o seguinte, que através da construção civil, da impetuosidade, fazendo obras grandes, mostrando a sua capacidade na engenharia, eles governariam o mundo. Então, cada império que vinha, pegava o que ele tinha de melhor e mostrava, olha, a nossa referência, nós somos referência nisso aqui. O Império Egípcio, por exemplo, a gente até hoje vê os filmes falando sobre a glória do Egito, porque eles queriam mostrar a sua capacidade nas suas grandes construções. E levavam os povos lá para poder fazer construções, fazer tijolos. Levou o povo de Israel para amassar barro, fazer tijolos, para construir desde grandes pirâmides e as suas maiores construções ali. O Império Egípcio, então, foi assim, um império que se baseou nisso. E tiveram outros grandes grupos que comandaram o mundo, comandaram a terra, e expandiram, né? Eu vou dar o exemplo de um outro para voltar aqui no Império Assírio. Por exemplo, Nabucodonosor, o Império Babilônico. Que o Império Babilônico baseava em quê? Baseava no conhecimento. No conhecimento. Eles entendiam que através do conhecimento e através da espiritualidade eles iam comandar o mundo. E foi assim. Por isso que quando Nabucodonosor coloca aquela estátua, aquele monumento e manda todo mundo adorar, e os servos, apenas os servos de Deus não adoram, aqueles que serviam ao Senhor não adoravam, era uma ideia que ele tinha mesmo, de que ele era uma divindade. Então o império grego ou babilônico, eles entendiam que eles iam governar o mundo através da espiritualidade, porque Nabucodonosor se achava um deus, o imperador se achava um semideus, e também através do conhecimento. A maior prova que até hoje as filosofias gregas, elas tomaram a humanidade, foi passando séculos, e até hoje se estuda os filósofos gregos. Foi um grande desafio para a igreja no Novo Testamento,
ter que enfrentar esse sincretismo, porque as filosofias da Grécia tentavam entrar na vida da igreja e tentavam tirar princípios vivos e genuínos da palavra de Deus. Só para dar um exemplo de como é que é a força de uma intenção, né? Quando alguém governa com intenção, o que isso é capaz de fazer. Quando alguém lidera com intenção, o que isso é capaz de fazer. Dei 2 exemplos, o povo egípcio, e até hoje temos as pirâmides lá, e do povo grego, que até hoje os ensinos da filosofia grega estão até hoje sendo falados. E volta e meia você encontra frases de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, e de etc, etc. Até hoje. E aonde nós encontramos, o que eu venho no profeta Naum? Porque agora ele encara um outro povo, que durante um período da terra, comandou tudo, foi expandindo, foi crescendo, foi o Império Assírio, os assírios. Os assírios, cuja capital era Nínive, eles foram responsáveis pelo crescimento bélico, ou seja, da guerra, da tecnologia da guerra. Eles foram os primeiros a entrar, a usar as embarcações para a guerra. Os assírios, eles foram muito intencionais em crescer através da guerra, das armas. Naquele tempo a tecnologia, o que hoje a tecnologia está aqui, naquele tempo a tecnologia era as armas, era a pólvora. Os assírios foram tão intencionais, foram tão inteligentes, que eles se juntaram com outro povo, chamado fenícios, que foram os que criaram as primeiras embarcações. Os fenícios foram os povos que começaram a entrar mar adentro e criar as primeiras embarcações. Eles se uniram a eles conquistaram esse povo para juntar as embarcações que os fenícios fizeram com as suas armas. Imagina. Então agora não tem só barco para passear, tem barco para invadir os territórios com armas. Por que eu falo disso aqui? Porque quando esse império assírio se levanta, com todas as armas, entrando em embarcações pelo mar adentro, agora não é só pela terra, agora também pelo mar. Eles vão conquistando as cidades, vão conquistando os lugares, principalmente os lugares pequenos, os pequenos povos. Israel também vai sendo sitiado pelo esse império assírio. Deus levanta o profeta Naum e dá essa palavra para ele. Essa palavra direta e intencional, que eu fiz questão de frisar aqui, quando fala: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Na tormenta e na tempestade. Porque ele está querendo dizer o seguinte: o nosso Deus, ele não teme, ele é poderoso para enfrentar as embarcações, os dramas que vêm dos mares. Ele é poderoso para enfrentar qualquer inimigo que possa vir de qualquer lugar, que possa vir da terra, que possa vir do céu e que inclusive possa vir do mar. Amém? Isso é muito direto. Principalmente os lugares, os povos que ficavam nas cidades costeiras, elas tinham mais medo. E que quando vem essa palavra aqui, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocente ocupado, quer dizer o seguinte: o nosso Deus está olhando todas as coisas. Ele há de agir com poder e autoridade. Ele há de entrar em cada causa e manifestar o seu favor. E a parte que chama a atenção aqui: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Não importa por onde vier a guerra, não importa por onde vier a dificuldade, o Senhor já tem um caminho definido de livramento e há de se manifestar para a glória do nome dele. Amém, igreja? Aleluia! O Senhor tem o seu caminho. Tormenta e tempestade. Quando fala isso aqui, está falando exatamente sobre as lutas mais improváveis, mais difíceis. Imagina para o povo de Israel ter que enfrentar o império assírio, que vinha com seus navios, com seus armamentos pelos mares. Eles se sentiam intimidados. Qualquer povo se sentia intimidado.
Então a referência de mar, de água que eles tinham, era a pior referência possível. Do mar vinha o maior inimigo. Amém? Do mar vinha o maior inimigo. Quando eles olhavam os mares, eles imaginavam, olha, está vindo o inimigo. O mar intimidava. Por aquele caminho vinha toda a intimidação, tudo que pudesse paralisá-los. Quando vem essa revelação poderosa do profeta, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, a grande resposta é o seguinte: por onde vem a maior intimidação, é ali que o Senhor que tem o seu caminho. Por onde vem a maior intimidação, é por ali que o Senhor já definiu o caminho de vitória, Ele tem o seu caminho. Por ali o Senhor já definiu uma estratégia para nos livrar. Amém? Então, em nome de Jesus, por onde tiver vindo a intimidação na tua vida, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor já tem o caminho para te livrar. Amém? No mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo caminho, a mesma pessoa, a mesma afronta, não importa, o Senhor já definiu um caminho para te livrar ali. Aleluia! E por isso que o título dessa palavra é A Glória no Caos. A glória no caos é o título dessa palavra. Que você puder anotar, por favor. A glória no caos. Eu estava pensando sobre isso, então comecei a analisar sobre essa coisa dos mares, né? Dos mares, do imprevisível que vem. Eu estava pensando sobre o furacão e as grandes tempestades. O que é isso? O furacão e as grandes tempestades, as grandes chuvas, é um fenômeno da natureza, onde que eles estão fazendo tudo ordenado. A natureza faz a sua movimentação toda ordenada. A chuva não aparece do nada. A chuva quando vem, é algo que está sendo ordenado desde quando o sol bate na terra. Que faz aquele fenômeno que nós aprendemos na escola, né, chamado fotossíntese, né? Esse nome bonito que a gente ficava decorando para poder colocar na prova, né? E sobe a água, evapora aquela água e quando chega vira nuvem e quando ela fica pesada vira chuva de novo. Ou seja, o que eu quero dizer isso? É um movimento ordenado. Sol que bate na água, que evapora, forma nuvem, que cai. Alguém pode dizer que não é ordenado isso? É ordenado. Ninguém pode dizer que isso não é um movimento organizado. A natureza é organizada. Um furacão, por exemplo, nós falamos até o olho do furacão, né? Tudo começa no olho do furacão, que vai criando aquele redemoinho, aquele movimento ordenado. Ninguém pode negar que o furacão não seja um movimento ordenado da natureza. A natureza, ela pode ter seus movimentos ordenados, mas muitos momentos, essa ordem por dentro pode se tornar desordem por fora. O furacão é ordem por dentro, pastor Fernando, mas desordem por fora. Chuvas podem ser ordenadas. Pode ser um movimento ordenado, como eu acabei de falar, sol que evapora, nuvens, pesado, desce mais água, e assim vai, é ordenado, mas ninguém pode negar que em alguns momentos isso traz desordem por fora. Quem aqui já não sofreu as dores de uma chuva? Não é muito na nossa praia aqui, furacão, mas as chuvas é. Eu estava em Friburgo em 2011, e tem cenas que eu não gosto nem de lembrar. Quando eu era pastor em Friburgo em 2011, eu lembro do drama das chuvas. Agora, 3 anos atrás, foi em Petrópolis? Deve ter uns 3 anos já, mais ou menos, né, Petrópolis. O drama das chuvas ali, que é um movimento ordenado da natureza, mas que muitas vezes traz desordem por fora. O mundo espiritual é assim. O mundo espiritual é ordenado. O mundo espiritual tem uma ordem. Quando nós falamos sobre principados e potestades, Efésios capítulo 6, que atuam, que operam nas regiões celestiais, o inimigo da nossa alma, tudo que ele faz é ordenado.
mas para trazer desordem. Tudo que o inimigo faz, não é desorganizado não. A gente que às vezes pensa que o inimigo é bobo, ele não é. Ele é astuto, ele é ordenado, ele movimenta de forma muito estratégica para poder nos destruir. Nenhuma palavra dele vem ao vento, ao léu. É tudo muito ordenado. Para quê? Mas para trazer desordem. Quando o inimigo das nossas almas procurou Adão e Eva lá no paraíso, foi para quê? Ele veio de forma muito ordenada, muito estratégica, para lançar dúvida no coração de Adão e Eva. A partir do momento que eles receberam aquilo, que eles acolheram aquilo e comeram do fruto que estava no centro, a desordem entrou. O mundo espiritual é uma coisa ordenada para trazer desordem. Mas como é que o nosso Deus atua? Ele atua na desordem para trazer a ordem. Ele atua na desordem na nossa vida para colocar as coisas em ordem. Se o mundo espiritual, o inimigo das nossas almas, são capazes de pegar as coisas, de fazer coisas ordenadas para trazer desordem, o nosso Deus é poderoso para trazer as coisas desordenadas e colocar em ordem. É desse Deus que estamos falando. Quantos aqui não entraram por essa porta com a desordem e o caos da sua vida? Sua vida é uma desordem total. Mas o Deus Todo-Poderoso de Israel colocou em ordem todas as coisas. Amém? Esse é o nosso Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Ele colocou em ordem todas as coisas. Quantos não chegaram, entraram por essas portas em momentos com alguma coisa imprevisível na sua vida e caótica? E Deus veio e colocou ordem em todas as coisas. Por isso que o texto fala que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus vai colocar em ordem tua tormenta e a sua tempestade. Ele já tem um caminho. Ele tem a capacidade de colocar em ordem todas as coisas. É assim que ele trabalha. Nós somos capazes de colocar em ordem algo e depois aquilo virar desordem. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui já não fez um plano muito bem feito para determinadas áreas da sua vida e deu tudo errado? Seu projeto estava tudo muito bem desenhado. Olha, eu vou fazer agora isso, no meio do ano eu vou fazer isso, no final do ano eu vou fazer aquilo. Colocou tudo em ordem. E o que aconteceu? Desordem, caos. Nossos planos são falhos, irmãos. Nossas ordens são falhas. Nós queremos ordenar as coisas da nossa forma, mas mesmo assim somos capazes de mesmo com todo cuidado, ordenar algo e no final se tornar um caos, se tornar desordem. É o famoso ditado, a emenda ficou pior do que o soneto. Até hoje eu sei o que é isso. Uma vez eu ouvi uma explicação do que é a emenda, que era pior do que o soneto, mas nem lembro mais o que é, mas tem uma explicação. Nós somos capazes, irmãos. Nós somos capazes de querer colocar as coisas em ordem e aquilo virar caos. Mas o nosso Deus tem poder para tornar qualquer caos ordem. Qualquer desordem em ordem, em organização. É a glória no caos. Gênesis capítulo 1. Veja comigo, por favor. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1 é o caráter de Deus. E eu quero dar duas explicações sobre isso, para depois pontuar 3 coisas. Gênesis capítulo 1 diz assim, pode botar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos para o caos. E a terra era sem forma e vazia, o caos. E havia trevas sobre a face do abismo, o caos, a desordem. Mas aí começa o Senhor a agir. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele tem ou não tem o seu caminho? O que é a tempestade, irmãos? O que é a tormenta? Para um Deus que se move sobre a face das águas. Ele começa a trazer a sua glória. No meio do caos, ele começa a manifestar a sua glória. Segue, verso 3. E disse Deus, o quê? Haja luz e houve luz.
Sabe como é que Deus traz glória no caos? Sabe como é que Ele quer manifestar a glória dEle no caos da sua vida? Através da sua palavra. Quando Ele disse, haja luz, não tem intermediação, não tem intermediário, houve luz. Quando Ele manifesta a sua palavra, nada mais acontece, tem que se manifestar o que Ele diz na sua palavra. Haja luz, ninguém mais entra, tem que haver luz. Quando Ele libera a sua palavra, ela é suficiente. Nós cremos no poder dessa palavra, amém? Essa palavra coloca a ordem no caos, amém? Ela coloca a glória dEle no meio do caos. Se você tem uma palavra do Senhor sobre a sua vida, pode ter certeza, a glória dEle vai se manifestar em qualquer caos que se instale, pelo poder do nome de Jesus. Aplauda o nome dEle, amém? Aleluia! Quando tiver no caos, é aí que Deus vem com a sua glória. Quando você se sentiu nada, é aí que a glória de Deus vem. Saiba, nosso Deus é especialista em trazer a glória dele no meio do caos. Deus é especialista em levantar pessoas para ser instrumento, para trazer a glória dele no meio do caos. Quem sabe Deus está levantando você no meio da sua família, para ser instrumento para trazer a glória dele no meio do caos, porque você tem sobre você o poder dessa palavra. Nós somos instrumento aqui em Copacabana para trazer a glória de Deus no meio desse caos. Há 65 anos estamos cumprindo isso, sendo instrumentos da glória de Deus no meio desse caos. Amém? Quanto mais o caos se instala, mais a glória de Deus se estabelece aqui. Quanto mais desordem lá fora, mais ordem Deus coloca através dos seus. Mais definições, mais palavra, mais clareza. O nosso Deus é especialista em trazer a glória no meio do caos. João capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe o que quer dizer isso? Ele é a palavra desde o início. Isso aqui confronta, ou seja, não confronta, isso aqui liga ao que nós acabamos de ler, equivale, complementa aquilo que acabamos de ler, de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Ele disse, haja luz, e houve luz. Por quê? No princípio ele era o verbo, ele era a palavra, ele era a ação, ele é a própria ação, ele é a própria manifestação. Quando ele se manifesta, irmãos, não tem tempestade, não tem tormenta, não tem nada que nos paralisa. Quando ele usa a sua palavra, quando ele se manifesta como verbo, o verbo é o quê? Verbo é ação, verbo é manifestação, é o fazer alguma coisa, é o liberar algo, é falar algo. O nosso Deus é esse, que ele olha a tormenta e a tempestade e ele se manifesta em cima disso. Ele olha o caos e ele manifesta a sua glória. Ele olha o impossível para nós e manifesta o possível, porque para ele não existe impossível. Amém? Repita após mim, Deus sabe operar no meio do caos. Amém? Diga-se comigo, Deus é especialista em operar, em se manifestar no meio do caos. Se tiver algum caos instalado em qualquer área da sua vida, não tente você ordenar. Não tente ordenar. Entrega para o especialista. Quem sabe foi você que tentou colocar em ordem as coisas, não deu certo. O caos só está piorando. O problema só está piorando porque você está tentando ordenar. Entrega para o especialista. Ele já tem o seu caminho. Ele já tem o seu caminho. Quanto mais os homens tentam ordenar as coisas, mais as coisas pioram. Mais as coisas pioram. Quanto mais os homens se organizam nos seus projetos, mais a tormenta acontece. Quanto mais a gente se organiza no nosso projeto, mais a tormenta acontece. Já não foram poucos momentos que eu fiz montei minhas estratégias e falei assim, final do ano
eu vou fazer isso tudo aqui para no final do ano acontecer isso. E eu fico imaginando Deus lá do céu olhando bem assim, falando bem assim, sabe nada esse menino. Eu com as minhas estratégias. Você com as suas estratégias, com as suas ordens montadas, com as suas contas feitas. E qual é o problema disso? Problema nenhum. A questão é que nós não temos um caminho no meio da tempestade, ele tem. Quando vem a tempestade, ele já tem um caminho para nos livrar, e nós não temos. E nós não temos. Aí eu me lembro da história de uma jovem menina chamada Maria. E é aqui o segundo exemplo que eu quero dar. Maria tinha uma conta muito bem feita. Tinha uma estratégia de vida muito bem montada. Maria, mãe de Jesus. Uma jovem. E que o projeto dela era exatamente esse aqui, nada mais do que esse. E eu pergunto, qual é o problema dela? Estar noiva de um homem, noiva de José. Ela estava preparando a sua casa, preparando suas coisas. Qual era o problema dessa menina? Nenhum. Ela estava com o seu projeto muito bem ordenado. A Bíblia fala que ela estava noiva, ou seja, prestes a ser desposada por José. Tudo muito bem encaixado. Comprando os móveis da sua casa, com enxoval preparando, lençol, cama, tá tudo certinho ali. Até que um dia, dentro daquela ordenação toda de Maria, o extraordinário vem. Vem o anjo Gabriel. Fala, bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do seu ventre. Você foi agraciada. A ordem agora se confronta, não com a desordem, mas com o extraordinário. Com Deus é assim. Aquilo que estava muito bem ordenado para ela, pastor Fernando, agora se confronta com o extraordinário que vem de Deus. E é isso que Deus faz com a nossa vida, Paulinho. Às vezes a gente monta tudo ordinariamente e Deus vem com o extraordinário. E o anjo chega para Maria e fala que a partir daquele momento ela estava gerando o Salvador do mundo. Ela estava gerando Jesus. E ela pergunta, mas olha, eu não consigo entender, porque dentro da ordem, repito, ela não estava errada, irmãos. Dentro da ordem não tem como essa conta fechar. Eu nunca tive com homem algum. Eu nunca tive com homem algum para estar grávida. Como é que é isso? Como que vai ser isso? E a resposta do anjo é o seguinte, quando ela pergunta como vai acontecer, como é que é isso? Se eu nunca tive com homem nenhum e agora estou grávida, o anjo responde, não se preocupe, descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, Deus tem o seu caminho. Você está preocupada com a tempestade. Seu projeto é muito bom, mas agora vai ser submisso ao projeto de Deus. Você está preocupada com o seu caminho, com a tormenta que possa vir a acontecer, mas Deus já tem o seu caminho. Lá na frente vai descer sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia! Glória a Deus! Não se preocupe, meu irmão. A gente fica preocupado com a tormenta e com a tempestade. Saímos daqui, ela está esperando lá na porta. Ou alguns, a tormenta, a tempestade já está no celular aí. Mas Deus tem o seu caminho. Deus tem o seu caminho. E o caminho de Deus é sempre extraordinário. Está fora da ordem. Está fora do caos. Descanse no Senhor. 3 coisas vão nos ensinar que Deus tem o seu caminho. Eu quero terminar falando sobre isso. 3 coisas vão nos ensinar que Deus tem o seu caminho. Melhor dizendo, o que significa isso aqui? Deus tem o seu caminho. Deus tem o seu caminho. Primeira coisa significa, anote aí, Deus tem o controle. Se Deus tem o seu caminho, Ele tem o controle. Ele está controlando todas as coisas. Foi assim que Ele ensinou para todos os homens e mulheres de Deus que Ele enviou. Foi assim que Ele fez com Abraão.
Foi assim que ele fez quando ele te deu essa promessa. Eu estou no controle. Assim que ele fez comigo, assim que ele fez com você, amém? É assim que ele trabalha. Ele tem o controle. Ele tem o controle. Um dia os discípulos estavam no barco e veio uma grande tempestade. E Jesus na proa do barco, o quê? Dormindo. Ele chega e fala assim: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus os confronta, chama de homem de pequena fé, levanta e dá uma ordem ao mar, e o mar se acalma. Não é verdade? Não é assim? E o mar se acalma. Aí sabe o que eles falam? Eles dizem bem assim: quem é este que até o mar e o vento o obedece? Ele tem o controle. Amém? Uma das coisas que ele vai sempre nos surpreender é mostrar que ele está sempre no controle. Nós vamos sempre ser surpreendidos por um Deus que está controlando todas as coisas. No final da trajetória, nós vamos olhar para trás e falar: estava nas mãos dele isso, e eu estava achando que estava nas minhas mãos. Não estava. Não tem nada em nossas mãos. Tudo está no controle dele, irmãos. Tudo está no controle dele. Você recebe isso, amém? Tudo está no controle dele. Não podemos esquecer isso. Por isso que o texto fala: o Senhor tem o seu caminho, mesmo na tormenta e na tempestade. Não é o inimigo que vem do mar que tem o seu controle. Quem tem o controle é o Senhor. Amém? Segundo lugar, o que significa ter o seu caminho? O Senhor tem a intervenção, o poder de intervir. Não é só ter o controle, porque alguém pode ter o controle e não querer mudar nada. Você já deve ter visto isso em vários lugares. Alguém tem o controle de uma empresa, tem o controle de um negócio, de uma família, de uma igreja, etc, e não querer mudar nada. Não adianta ter o controle e não ter intervenção. Ter a possibilidade do controle é uma coisa, mas ter não só a possibilidade, mas a capacidade de intervir, a disposição, melhor dizendo, para intervir, é outra coisa. E nosso Deus é assim. Ele tem o caminho da intervenção também. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até que ele vem e intervém. Haja luz e houve luz. Aquilo que era caos se transforma em glória. Deus tem intervenção. Às vezes Deus vai permitir que nós passemos por algumas coisas para nós desfrutarmos da intervenção dele. Sabia? Se não tiver que acontecer algumas coisas na nossa vida, não vai ter intervenção dele. Então, para a gente aprender a ter intervenção dele, às vezes vai permitir que a gente fica no limite em alguns momentos. O nosso Deus é assim. É um Deus de intervenção. Ele tem o seu caminho. Como um dia, João capítulo 8, que levaram para ele uma mulher apanhada em flagrante adultério, e os homens queriam apedrejá-la até a morte. Eles achavam que tinham controle da lei. A lei diz isso, tem que apedrejá-la até a morte. Mas Jesus tinha a intervenção, não tinha só o controle. Ele tinha intervenção. Graça. Graça é o poder da intervenção. Graça é isso. Controle por controle, a lei controlava. Controle, a lei controlava muito bem as pessoas, mas a graça de Deus trouxe a intervenção, com amor e favor. A graça de Deus interveio na nossa vida em algo que nós não conseguíamos fazer, não conseguíamos cumprir. Estávamos mortos, mas a graça de Deus veio trazendo intervenção. E como Ele intervém? Com amor e com favor. Diz a Bíblia, então, naquele texto, daquela mulher adulta que ele desce e começa a escrever no chão, e aí ele intervém. Quem de vocês não tiver pecado, que o quê? Que atire a primeira pedra, intervenção. O controle estava na mão dos fariseus ali, mas não basta ter só controle, tem que ter intervenção também. E ali Jesus mostrou que tinha as duas coisas, que tinha controle,
caminho, controle e que também tinha intervenção. O controle e o poder de intervenção. Como a gente fica seguro quando alguém fala isso? Deve ter alguém aqui da área médica e sabe muito bem o que eu estou falando. Tem duas coisas que chamam atenção no diagnóstico. É quando o médico fala bem assim e diz, olha, nós já descobrimos o que está acontecendo com o teu corpo. E é o primeiro alívio. Ó, já descobrimos o que está acontecendo. E agora nós vamos fazer isso. É mais alívio ainda. Por mais que seja impactante, mas pelo menos ele não mostrou apenas o médico, a médica, não mostrou apenas que está no controle, que está vendo ali, mas também porque tem o remédio, tem a intervenção. Não é verdade, irmãos? É assim. Ele tem o seu caminho porque ele tem o controle e a intervenção. Não adiantaria o médico falar, olha, nós sabemos o que está acontecendo, temos o diagnóstico, e aí, doutor? E aí? Não. Ele agora fala, olha, nós vamos intervir dessa forma. Vou te dar esse remédio, vamos fazer essa cirurgia, vamos fazer esse tratamento, a intervenção. O nosso Deus tem o seu caminho. Quando ele vê o caos, ele manifesta a sua glória. Essa é a sua intervenção. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Terceira e última coisa, o que significa Deus ter o seu caminho? Deus, que significa que Deus coloca a ordem no caos. Porque Ele tem um caminho de escape no meio do caos. Ele tem escape. O diabo quer sempre colocar caos na ordem. Deus quer colocar ordem no caos. O diabo quer colocar em caos tudo que está em ordem. Tudo que Deus coloca em ordem. Sua família, nossa igreja, seu chamado. O diabo quer colocar o caos em tudo que Deus coloca em ordem. Ele é especialista nisso. Sua obra, a obra de Satanás, sempre falo que ela é previsível, Guilherme. Ela veio para matar. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele não faz outra coisa. É previsível. Então ele veio para colocar desordem no caos, através de algo muito previsível, matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, ele quer colocar ordem na nossa desordem. Como ele faz isso, igreja? Agindo de forma sobrenatural. Agindo de forma extraordinária. Quem sabe tem algumas áreas da sua vida que estão em desordem. E você tentou colocar a ordem da sua forma. Quem sabe você está vivendo em tempestades e tormentas em algumas áreas da sua vida. E você sabe que se você tentar colocar ordem, vai ser pior ainda. É aí que Deus é especialista. Em pegar e colocar ordem nesse caos, estabelecendo o seu caminho. E o seu caminho é sempre extraordinário. Nunca vai ser o nosso, nunca vai ser natural, vai ser sempre extraordinário. Vai ser sempre usando o poder da sua palavra, trazendo a sua glória. Algo que somos incapazes de fazer, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus. A ordem do natural não resiste ao Deus do sobrenatural. Termino falando isso. A ordem do natural não resiste ao Deus do sobrenatural. Por isso que cremos nesse Deus de milagre. Você pode aplaudir o Senhor? Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé. Eu quero orar com você nessa manhã. A ordem no caos. A glória no caos. A glória de Deus é chamada a se manifestar toda vez que tem o caos. A Bíblia fala que Ele é o Rei da glória. Salmo 24 fala que Ele é o Rei da glória.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai portas eternas para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. A glória lá nos céus manifesta a sua grandeza, manifesta quem Ele é. Quando Ele desce a sua glória sobre a terra, manifesta a sua grandeza na nossa desordem, no nosso caos. O céu já teve um dia de desordem, Deus lançou Satanás de lá. Hoje a desordem está na terra. E Deus manifesta a sua glória hoje, trazendo essa glória que está nos céus, para aqui, para a terra, para a nossa vida. A glória no caos. Deus hoje está trazendo a glória dele no caos das nossas vidas, nos caos da nossa existência. Assim como Ele levantou essa igreja há 65 anos atrás, para ser glória no caos dessa cidade, para entrar nos caos das casas, nos caos dos apartamentos, nos caos das ruas de Copacabana. E há 65 anos nós somos instrumentos de trazer a glória de Deus no meio do caos. Assim Ele quer se manifestar no caos da sua família, no caos da sua vida, a glória no caos. Foi para isso que Ele se estabeleceu. A glória do Senhor lá em cima, ela se estabelece. E aqui na terra, ela se manifesta. No céu ela se estabelece, na terra ela se manifesta. Por isso que o texto fala, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Não é nada, não é nada. Aquilo que pode trazer desordem na nossa vida, para ele não é nada, não é nada. Aquilo que é mais suntuoso, grandioso para nós, para ele não é nada. Aquilo que nos chama muita atenção são as nuvens, para ele não é nada. Para ele não é nada. Ele vai trazer a glória sobre o nosso caos. Eu quero convidar você a vir aqui no altar. Se você está vivendo em momentos da sua vida, áreas da sua vida, quem sabe a sua saúde está um caos. Você tem visto o caos em algumas áreas da sua vida, quem sabe, pode vir, vem. Enquanto a gente vai se preparando aqui para cantar. Quem sabe a sua área profissional está vivendo um caos, as suas emoções estão vivendo um caos, você está vivendo dores, momentos caóticos no seu relacionamento, momentos caóticos na sua vida espiritual, você está procurando motivação, você está pedindo ao Senhor, me dê força, Senhor. Quem sabe as suas últimas escolhas foram caóticas. Quem sabe as suas últimas escolhas foram caóticas. Quem sabe você está sofrendo por causa de escolhas caóticas de pessoas à tua volta. E você tem sofrido caos por causa de escolhas caóticas de pessoas à sua volta. Hoje Deus quer mudar essa história. Deixa Ele manifestar a sua glória. A Bíblia fala que a terra é o estrado de seus pés. Deixa Ele manifestar a sua glória e trazer a glória no caos. Quando Ele traz a glória dele no caos, tudo muda. Há um caminho, há intervenção, há controle. Ele tem o seu caminho. Oh Espírito de Deus, nós colocamos cada vida diante de Ti aqui, Senhor. Cada coração. Tua glória está nesse lugar, Senhor. A Tua glória está nesse lugar, Senhor. Glória que se estabelece no meio do caos da nossa vida. Não há nada caótico, não há tormenta e tempestade que são capazes de tirar o Teu caminho. Nada disso é capaz. Em nome de Jesus. Deus, toma cada vida aqui, Senhor. Toma cada coração. O Senhor tem o seu caminho, o Senhor tem a estratégia, o Senhor tem o comando, o Senhor tem a palavra, assim nós cremos, meu Deus. Em nome de Jesus, vem com a Tua glória, Senhor, vem com a Tua glória, Senhor, vem com a Tua glória, Senhor. Nós oramos a Ti. Vem com a Tua glória, Senhor. Vem com a Tua glória, Senhor.
Oh, Espírito de Deus, vem com a tua glória, Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, a identificar aí quais áreas da sua vida que estão caóticas, que você não consegue ver mudança. Eu te digo, o nosso Deus é especialista. Ele tem caminhos no meio da tormenta. Por onde vem a intimidação? Por onde está vindo a intimidação? É por ali que está vindo o caminho de livramento. Por onde vem a intimidação? Por ali está vindo o caminho de livramento. Oh, Espírito de Deus, erga as suas mãos aos céus e creia nisso, que a glória de Deus vem sobre nós. A glória de Deus vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, meu Deus. Oh, Espírito de Deus, vem com a tua glória, Senhor. Só ela pode mudar histórias. Se pode mudar uma terra sem forma e vazia, pode mudar qualquer vida. Se essa glória pode mudar uma terra sem forma e vazia, pode mudar qualquer vida aqui dentro. Haja luz e houve luz. Quero que você receba essa palavra. Haja cura e haverá cura. Haja restauração e haverá restauração. Essa é a palavra. Haja livramento e haverá livramento. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus essa palavra. Que o Senhor te encha de graça e unção. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar adorando essa canção, cantando através dessa canção em nome de Jesus.